Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas através do nosso software Whitehorses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós vemos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin negociado em Tether na exchange Binance, enquadrado em canais pelo nosso software Whitehorses que melhor representam seu comportamento. Ao fundo do gráfico nós vemos aqui tarjas coloridas em tons verdes e azulados que representam a concentração dos preços em determinadas regiões, indicando possíveis atratores, regiões do espaço onde os preços convergem quando o volume está fraco, ou seja, nenhuma força extra está agindo sobre os mesmos. Dessa forma, nós temos aqui identificado um atrator que inicia logo abaixo dos 13.600 e encerra logo abaixo dos 13.700. Uma região de aproximadamente $100 de extensão, na qual os preços retornaram ao longo do dia de ontem, uma vez que o movimento estava sem volume, confirmando essa hipótese de que essa região aqui está atuando nesse momento como um atrator. A gente volta a lembrar, a última região que a gente teve que funcionou como um atrator por 2 meses foi a região dos 6.200, 6.450. Essa região por 2 meses ela atraía os preços e toda vez que o volume caía, eles retornavam para essa região, tanto estando acima quanto abaixo dela. Da mesma forma, estamos enxergando o mesmo padrão nessa região aqui. O volume atual continua fraco. A linha inferior desse gráfico representa o volume diário das exchanges Binance, OKEx e Huobi somados. As três somadas mostram um total que vem caindo para uma coloração azulada que representa um volume bastante próximo ou dentro da média dos últimos 23 dias, o que mostra sim uma fraqueza na negociação do ativo. Vamos dar uma olhada então na outra perspectiva que nós temos, que é a nossa predição explícita para o final do dia de hoje. Antes disso, dentro dessa perspectiva aqui, nós vemos que os preços devem se manter ou ter um leve viés de alta, considerando apenas a relação do volume negociado e da região onde ele se encontra. Então, aqui nós não temos explicitamente uma expectativa de queda, a gente tem uma perspectiva de manutenção ou alta dentro dessa região aqui, para os próximos dias. Vamos agora comparar isso com um algoritmo do nosso software que faz um ponto de vista diferente em cima da mesma base de dados. E aí o que nós temos? Nós temos aqui a nossa predição explícita para o dia de hoje, um recuo até $3.527, um intervalo que vai desde 3.489 até 3.565, ou seja, a totalidade do intervalo encontra-se abaixo do fechamento no dia anterior, o que denota uma expectativa clara de recuo no dia de hoje. A diferença entre essas duas interpretações vem do fato que essa algoritmo ele considera a relação volume na determinação dos preços e nós estamos vendo aqui uma relação em torno de 30% a 35% na determinação volume-preço, ou seja, o preço é formado em 30% pelo seu volume e tem sido o maior influência do volume na formação dos preços dos últimos 23 dias. Ou seja, se os volumes negociados começarem a cair, existe uma possibilidade dos preços recuarem também, e exatamente esse tipo de evento que é capturado por esse modelo é representado aqui. Ou seja, na expectativa de que o volume no dia de hoje caia, a probabilidade dos preços recuarem é grande e a nossa expectativa dentro dessa hipótese é o fechamento diário em 3.527, ao contrário do gráfico anterior, que considera apenas a região espacial dele e vê uma manutenção dos preços em torno do topo desse intervalo para cima. Vamos dar uma olhada então no mercado agora para nós termos aí uma ideia do que pode estar acontecendo com os preços. Antes de nós entrarmos lá, nós gostaríamos de mostrar para vocês rapidamente a nossa metodologia aplicada em sistemas que não são financeiros. Nós temos aqui um artigo nosso que foi publicado aí no começo desse mês, metade desse mês, no Jornal Internacional de Controle Não Linear e Robusto, gestão de filas em roteadores de redes de dados com uma abordagem de controle bastante próxima da abordagem que nós utilizamos aqui para determinar os nossos modelos matemáticos. A diferença é que aqui nós temos apenas um modelo matemático e para as nossas predições nós utilizamos mais de 2.500. Vamos então ao mercado agora.
Nós temos aqui no site CoinMarketCap os preços da benchmark para Bitcoin em torno de 3.609 dólares. E aí nós vemos um fenômeno interessante, é o primeiro dia destes últimos que nós vemos acompanhando, onde nós temos Bitcoin Cash e EOS com um padrão gráfico distinto das demais, em especial as três primeiras, Bitcoin, Ripple e Ethereum. Então a gente vê aqui as três primeiras, Bitcoin, Ripple e Ethereum, seguindo uma curvatura bastante semelhante, e a gente vê um rompimento desse padrão no Bitcoin Cash e EOS nos últimas 24 horas, fazendo aí um avanço mais expressivo. Interessantemente, essa independência, isso é uma tendência que deve começar a acontecer quando as moedas tiverem uma maturidade maior, um mercado próprio, uma determinação independente dos próprios preços e começam a ser reconhecidas pelo mercado como ativos distintos. Até que isso aconteça, nós vamos ter muito frequentemente todas elas seguindo o mesmo padrão. Mas o preço então atual, Bitcoin, 3.609 dólares. Vamos dar uma olhada então no volume. Aí o que a gente vê é uma queda do volume nas principais exchanges. Nós vemos aí BitHub praticamente flat, liderando o mercado com 1,4 bilhões de dólares negociado nas últimas 24 horas, seguido pela BitMEX abaixo de 1 bilhão com 880 milhões aí em queda, BitMax assumindo a terceira posição, logo atrás disso com quase 700 milhões negociados, uma curva flat semelhante a BitHub com alguma filtragem nas grandes oscilações, e Binance OKEx então com um padrão muito parecido da BitMEX, recuando aí nas últimas horas, o que denota aí uma ideia de recuo de volume ao longo do dia de hoje, favorecendo a expectativa de queda para o dia de hoje. Então, voltando para o nosso segundo gráfico, onde nós temos a predição explícita centrada em 3.527, ela volta a ganhar relevância frente a esse cenário de volume apresentado ao longo do dia de hoje. Vamos dar uma olhada então na Binance. Nós vemos aqui o mercado agora dentro do gráfico de 1 hora por tempo de candle, e nós vemos aí uma recuperação que aconteceu aí ao longo do dia de ontem, de um patamar que nós víamos oscilando em torno de 3.520 para um patamar aí centrado em 3.570. Então tivemos aí um avanço de 50 dólares, porém ainda nos encontramos aí abaixo aí do patamar que nós vínhamos oscilando, que é bastante perto dos 3.600 antes das últimas oscilações, tanto para cima quanto para baixo, que tivemos aí na semana anterior. Então, seguimos aí com uma certa fraqueza dos preços aí no mercado e um viés de baixa. Então, notem que aquele padrão de recuperação que a gente teve, nós tivemos aí um candle aí com bastante volume negociado, um candle de alta, seguido por candle subsequente aí também com volume de alta, ou seja, um movimento aí que excedeu 1 hora de duração, porém a gente vê que ele foi perdendo força e foi retornando a uma normalidade de volume, o que foi correspondido aí por uma horizontalização dos preços e oscilação em torno desse novo patamar. Recentemente aí nós tivemos aí uma força vendedora agindo, derrubando aí um pouco a oscilação e jogando mais volume para o mercado, porém em queda, e o que nós vemos é que a continuidade desse movimento, isso pode nos trazer, quem sabe, um leve recuo, que seria aí em torno dos 3.527 para o dia de hoje, devolvendo os ganhos que foram ocorridos nas últimas horas. Mas isso tudo vai depender do volume de negociação ao longo do dia de hoje, continuar caindo, conforme a gente viu aqui no gráfico das principais exchanges. Vamos então dar uma olhada no mercado nacional. Nós temos aqui Negocie Coins, com 469 bitcoins negociadas aí nas últimas 24 horas, um volume aí dentro da média que fica entre 400 e 500 bitcoins negociadas dentro de uma normalidade. Abaixo disso aí nós temos aí movimentos mais fracos, e acima disso aí a gente vem tendo movimentos um pouco mais extraordinários. Nesse momento aí, Bitcoin negociado em R$ 13.955, praticamente no centro da faixa diária, que está em 13.722 até 14.150. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente agradece aí a atenção de vocês.
e a audiência. Nossa expectativa, então, dentro do padrão atual de volume, que é um recuo nas principais exchanges, a gente está acreditando que o dia termine aí em 3.527. Caso essa queda seja interrompida e se mantenha, existe sim a possibilidade da gente se manter em torno dos 3.560, mas conjugando essas duas análises, a gente acha um pouco difícil que a gente tenha alguma alta para o dia de hoje. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pela audiência. Não esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos retornar tão logo quanto possível. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.